Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Aqui é o Nada Trivial, no nosso quadro Turma do Fundão, e a gente fala de neurociência aplicada à educação. Não poderia deixar de passar essa data, Dia Mundial do Meio Ambiente. Essa data é comemorada desde o ano de 1972, quando uma conferência das Nações Unidas se tratava da questão do ambiente, o ambiente para o ser humano. Há quanto tempo nós estamos debatendo o que é a nossa responsabilidade em relação ao ambiente que é nosso. Muitas vezes as pessoas dizem assim: ah, nós precisamos salvar o planeta. Mas já tem muita gente que percebeu aí a falácia dessa frase, né? Porque nós não temos que salvar o planeta. Muito provavelmente o planeta, de uma forma ou de outra, vai continuar por aí. Muitos animais, muitas formas de vida, provavelmente também. Mas quem realmente parece estar correndo muito risco é a nossa espécie. Nós vivemos tempos em que essas mudanças climáticas estão batendo na nossa porta. É possível que alguns de vocês digam: ah, mas já existiam enchentes antes, já existiam tragédias antes, mas com essa frequência, nesse volume, né? Veja, Porto Alegre tinha lá uma enchente histórica. Depois, agora, nós temos 2, 3 episódios seguidos e agora cai uma chuva qualquer, a água não abaixa de jeito nenhum. Nós temos questões relacionadas ao próprio aumento do volume dos mares. E eu não sou especialista no tema, não vou ficar aqui gastando sua paciência com a minha pouca eloquência a respeito do tema. Mas tem uma outra coisa que eu, né, bato uma bolinha e que, quem sabe, eu possa dar alguma contribuição, especialmente nesse Dia Mundial do Meio Ambiente, que é em como educar para cuidar do planeta, mas educar para cuidar de um planeta que é a nossa casa, um planeta que aceita a nossa espécie com essa profusão, né, nós estamos chegando perto de 8 bilhões de seres humanos, é uma espécie que de fato ocupou muito mais espaço e gasta muito mais recurso do que se esperaria se ela estivesse passando por um processo de adaptação natural. Na verdade, nós fomos mudando o ambiente para que ele pudesse, né, a natureza pudesse nos aceitar desta forma, um pouco espalhafatosa e com desperdício em que nós ocupamos o planeta, né, algo que acho que nenhuma espécie é capaz de fazer, jogar comida fora, jogar recursos fora, produzir plástico em grande quantidade e depois achar que o mar é lixo, né. E eu me lembro de uma experiência vivida nos Lençóis Maranhenses, que é um dos lugares mais bonitos do mundo, assim, eu não conheço muitos lugares no mundo, conheço alguns, mas nada que pudesse me habilitar a dizer que Lençóis Maranhenses é um lugar mais bonito do mundo, mas eu acho que é, porque eu nunca nem imaginei que pudesse existir alguma coisa parecida com aquilo em algum lugar do mundo. E está aqui, no nosso país, né, no estado do Maranhão, que é um estado tão sofrido do ponto de vista econômico e político, mas tão, abençoado do ponto de vista da natureza, né. Tem uma parte de floresta amazônica, tem, os lençóis, tem mar, tem um povo maravilhoso, né. Agora, andando nos Lençóis Maranhenses, eu me defrontei com um lixo de outros países ancorado, né, espalhado em areias de praias desertas. Existem praias desertas no nosso país que recebem lixo pelo mar, que simplesmente chega nas nossas praias, né. Em tempos em que as pessoas estão querendo privatizar as praias, eu gostaria de saber se elas vão também privatizar o lixo que chega nas praias, ou se isso vai continuar sendo um problema público, porque esse pessoal que gosta de privatização geralmente joga nesse meio de campo, assim: o que é problema é público, o que é solução fica privado, né. Mas vamos deixar esse tema para um outro momento, porque a gente pode até fazer um recorte sobre isso aqui no Turma do Fundão, porque nós também precisamos saber educar para essas discussões políticas sem polarizações e com bastante crítica. E então eu falava para vocês dessas praias lá nos Lençóis Maranhenses, simplesmente ocupadas por esse lixo que não é nosso, por esse lixo que, sabidamente, pelo tipo de embalagem, pela língua que está escrita na embalagem, você olha lá, vê que não é nosso, né. Recentemente, em Pernambuco, acharam documentos, né, rasgados e tal, de pessoas também de outros países. Quer dizer, esses países, não sei quais exatamente, nem em que momento, vão ao mar.
e jogam o seu lixo no mar. E aí as marés trazem, e muitos chegam aqui no Brasil, em várias partes da nossa costa, né. E o que que isso tem a ver com neurociência e educação? Tem a ver que isso é o fato, isso é a circunstância, isso é a experiência. De fato, quando nós precisamos mostrar para as nossas crianças, para os nossos jovens, o que é a questão do meio ambiente, a gente não deveria ficar se perdendo em abstrações, ficar navegando muito tempo em teorias físicas ou teorias da biologia a respeito. Porque as redes sociais estão aí o tempo inteiro com um debate, né? Será que isso é verdade? Será que não é verdade? Será que faz sentido? Será que não faz sentido, né? Eu ouvia essa semana um canal que eu adoro aqui no YouTube, que é o canal do Pirula, e ele vem questionando essa perspectiva humana, né, de ter ou de não ter filhos, fez aí um vídeo acerca disso, mas ele comentava justamente sobre o quanto que essas mudanças ambientais estão aceleradas, né, e o quanto que isso deve ser percebido como um fato, como algo que penetra nas nossas entranhas, e não como algo que está teorizado em algum livro. E isso é neurociência pura, porque o mais importante para o nosso processo de aprendizado, especialmente quando a gente é pequeno, é a vivência concreta, é a concretude das circunstâncias. Isso não significa que, obviamente, nós precisamos viver tragédias como essa que assolou, né, um estado maravilhoso, que é o estado do Rio Grande do Sul, para que a gente se dê conta do que é que está acontecendo. Mas nós precisamos poder promover experiências que mostrem especificamente como é que esse impacto que a gente produz no ambiente se volta contra nós mesmos. Menos teoria no sentido de que muitas vezes a gente acredita que o que importa é a gente ter ali um conjunto de regras a serem colocados, não jogue lixo no chão, cuide do gasto de apague a luz, não gaste energia à toa, não desperdice água, quando nós sabemos que, obviamente, todos nós precisamos cuidar de todos esses recursos, mas que não é neste lugar que a maior parte dos recursos está sendo esvaída, está sendo desperdiçada, não é? Nós temos uma discussão importante para ser feita em relação aos nossos meios de produção, em relação à forma como nós lidamos com a posse, o consumismo, a vivência específica dos indivíduos a respeito dos seus desejos e o que é contemplar esses desejos, a obsolescência programada dos objetos. É mais do que falar do ambiente em si, mas é falar da nossa forma de ocupação deste ambiente. Por isso essa conferência lá de 1972 estava querendo discutir justamente esse ambiente humano, não é? Que é como nós, seres humanos, operamos e lidamos com os nossos recursos. E isso pode ser considerado, desde sempre, obviamente, trabalhando com projetos de reciclagem, por exemplo, mas para além dessa ideia de mandar uma cartinha para casa das pessoas dizendo: "Ah, nós precisamos de garrafas PET para fazer uma reciclagem". Eu acho que a gente tem que ir além disso, a gente tem que começar a perguntar para as crianças o que que ela percebe como desperdício no cotidiano dela, e que toda vez que ela perceber um desperdício, um recurso que está sendo mal utilizado, que ela note em que situação, de que forma aquilo ocorreu, o que que poderia ter sido feito para agir de forma diferente a isso, né. Quem é que vai definitivamente comprar a ideia de que nós não precisamos ter embalagens plásticas em todos os produtos que nós compramos, já que nós, observamos no plástico uma certa noção de asepsia, e justamente pelo fato da gente poder simplesmente amassar e jogar fora, um certo conforto em ter uma embalagem plástica, né. Quantas vezes você na sua casa opta por usar um papel desses absorventes para limpar alguma coisa, quando você poderia usar um pano e depois, obviamente, lavar esse pano. E aí a pergunta que deve ser feita nesse caso: a água e o sabão que eu gasto para lavar o pano é menos agressora ou mais agressora do que o papel que eu posso vir a reciclar? São perguntas que podem ser feitas no cotidiano e que podem ser estudadas, se transformar em verdadeiros problemas, em verdadeiros projetos para aquela comunidade. E educar para o ambiente está nesse lugar de você instrumentalizar as pessoas para que elas pensem nos problemas reais, né, que estão para além apenas de uma mudança de hábitos de cada um de nós. Porque
Me parece que não vai ser suficiente. Me parece que nós não temos recurso para que todas as pessoas possam mudar os seus hábitos, né. Vamos tentar entender agora mesmo o que aconteceu lá no Rio Grande do Sul, eu estava vendo uma reportagem, o trabalho que vai dar para as pessoas pensarem em como reciclar aqueles restos de construção, né, que na verdade não eram restos, foram coisas que foram arrastadas pela água e que podem tranquilamente ser reaproveitadas. Mas será que no meio de tamanha desgraça, tamanha perda, as pessoas ainda têm tempo e espaço emocional para pensar em reciclagem, pensar em reaproveitamento, pensar em cuidar dos recursos? Ou, na verdade, a gente tem a vontade de se livrar daquilo que estragou, do que é sujo, do que é acabado? Como que essas emoções e esses sentimentos são tratados com as nossas crianças, com os nossos adolescentes? Será que diante do sujo, diante do quebrado, diante do rasgado, a nossa reação é pôr no lixo sempre? Ou a gente poderia ter uma outra forma de se relacionar com estas coisas que parecem não ter mais utilidade naquele exato momento, né? Quantas vezes a gente simplesmente não se livrou de um problema jogando alguma coisa fora, quando na verdade quem produziu aquele problema fomos nós que compramos aquele recurso, eh, e que não soubemos utilizá-lo ele completamente, que seria inclusive encaminhar para a completa reciclagem. Eu acho que são essas as discussões que precisam de fato acontecer dentro da escola, porque elas falam das concretudes do nosso problema. Olhar, obviamente, para o que está acontecendo do outro lado do planeta nos ajuda a compreender o fenômeno, mas de uma certa forma dá a sensação de que nós estamos de mãos atadas. E quando a gente lida com o problema que está acontecendo no nosso entorno, no nosso cotidiano, nos problemas sociais, políticos e econômicos da nossa sociedade, e nós somos capazes de apresentar isso às nossas crianças e adolescentes, eles com certeza serão adultos que terão mais crítica na hora de tomar essas decisões. Então, basicamente, o papel da educação, e que a gente deve repensar profundamente, né, não é ficar falando de regras a respeito de como usar os recursos, mas é definitivamente de provocar as pessoas para que elas saibam dimensionar o que é um recurso, como utilizá-lo, como retirar o máximo dele e como efetivamente aproveitar isso da melhor forma possível. Eu fiquei chocada nesses últimos tempos com as doações que foram feitas para o Rio Grande do Sul. Chocada duplamente, chocada de forma muito positiva pelo volume das doações, né. O brasileiro rapidamente lança mão de todos os recursos que tem e vai em busca de resolver o problema dos nossos irmãos, dos nossos, né, compatriotas que estão lá passando por esse absurdo. Então isso é maravilhoso. Mas ao mesmo tempo, tem doação que chega de roupa suja, roupa íntima usada, rasgada, sapatos todos despareados, quebrados, arrebentados, sem sola, como se isso fosse, útil para alguém. Isso não serve nem para quem não tem nada, porque para que eu vou calçar um sapato que não protege o meu pé? Então entender essa perspectiva do recurso e como que a gente pode favorecer que uma peça, que mesmo que a gente não a deseje mais, continue entregando valor é muito importante, né. Esse final de semana nós separamos lá sapatos que tínhamos para enviar, para o Rio Grande do Sul. Inclusive, alguns que eu até gostaria de ficar, eu resolvi, não ficar com eles, né. Fiz uma limpa daquelas mais para o generosa, do dar mais do até do que aquilo que eu já não uso, né, porque tem a ver com o uso, não tem a ver com estar estragado ou não, tem a ver com estar parado dentro do armário, né. E um trabalho que a gente cuidou de fazer foi colocar cada parzinho de sapato dentro de um recipiente ou de amarrar ali os cadarços daquele que tinham cadarços, etcétera, para que isso chegasse da melhor forma possível e continuasse sendo usado como recurso. O que é a coisa mais importante é que aquilo que nós temos como recurso continue sendo recurso, antes de rapidamente se transformar em lixo. E isso a gente pode educar através da experiência, através da percepção de que mesmo que, aquilo não esteja na sua plena potência, ainda é um recurso e precisa ser respeitado como tal. Porque foi assim que nós chegamos até aqui, e só isso pode nos levar adiante. Um grande abraço, eu espero que vocês façam tudo que puderem nesse Dia Mundial do Meio Ambiente, no sentido de apoiar o nosso processo de educação para o uso
dos recursos. Se fosse trivial, não ia ter a menor graça e não ia estar por aqui. Então, se você gostou, não esquece de compartilhar, curtir, deixar aí um valeu mesmo, né? Uma contribuição para esse time que produz o Nada Trivial, que está aqui todos os dias entregando conteúdo para vocês. Mas mais do que isso, comecem a se informar sobre a comunidade inédita, que é uma iniciativa nossa de produzir uma grande comunidade em torno dessa neurociência aplicada, e o grupo que mais cresce mais rapidamente dentro da comunidade inédita, mesmo antes do lançamento dela, é o grupo dos professores. Então, se você tem interesse em participar da comunidade inédita, escreve aqui nos comentários que a gente vai te enviar todo o descritivo, os links, porque se você entrar até o dia 17 de junho, que é quando nós vamos oficialmente lançar a comunidade, você vai ser considerado membro fundador e com algumas vantagens, inclusive, para poder levar grupos de estudo, levar discussões, levar eventos. Acho que você vai gostar de tudo que a gente está preparando por lá, se você é realmente da neurociência aplicada à educação. Um abraço e até o próximo.